questões mais malucas que existem, e discussões desde os tempos remotos, ainda que houve coisas fantásticas, segundo a Bíblia, de gigantes, de néfilins e de demônios se manifestarem de formas terríveis e horríveis. Do próprio diabo no Velho Testamento, só aparece 4 vezes falando dele, se fala mais no Novo. Muitas pessoas não acreditam em Deus. Muitas pessoas. Veja essas discussões. Eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não vir aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, que o pessoal sempre falou comigo. Não acredito, cara. Enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Mas de novo, o pessoal sabe que eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui, Eu não tenho problema nenhum, cara. Minha mãe é espírita, entendeu? Sim. E então, meu orientador, cara, de mestrado e doutorado, monge budista. Sim. Monge budista. Sim. Então, assim, mas aí é uma coisa minha, né? Se você quiser, eu explico por que eu concluí, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né, eu tinha absoluta certeza de 2 coisas. Falei, cara, se Deus existe não dá pra saber nada, e francamente eu vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então aí você está vendo um jovem que estuda física e o sacane que não acredita em Deus, mas acredita em Big Bang. Esse jovem aí, jovem brilhante, estudado, formado, falou uma verdade. Deus existe, mas ninguém pode ver. E se não pode ver, então eu vou viver minha vida. Porque as igrejas são manipuladoras e faz manipulação há muitos anos. Essa manipulação, do que mais vive bem é o pastor presidente. De todas as igrejas, o pastor presidente é o bem mais acolhido. E ele vive uma ditadura. O religioso não tem nada a ver com as coisas divinas. E esses homens da alta sociedade, eles não perdem muito tempo com igreja e religião, porque eles sabem que manipuladores é que dominam as ovelhas sem fazer pergunta. Mas como que eles vão crer em Deus? Escuta essa parábola. Ela vai falar quem são essas pessoas. Geralmente elas são ricos. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava nos mostrando para a gente se alertar com esse tipo de pessoas estudadas. Intelectuais em nível de faculdade e de universidades. Eles sabem que eles estão falando cientificamente e naturalmente. A base da estrutura de toda a existência são os átomos. Eles têm esse conhecimento quântico, a física, e eles têm o conhecimento da forma como desenvolver muita matéria, combustão líquida. Eles podem fazer energia de muitas coisas. Eles são muito sábios, mas eles não têm fé. Estou aqui quando Jesus está falando. Já viu um homem rico que se vestia de púrpuras, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente, o qual desejava se lamentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhes as úlceras, as feridas, úlceras que ele tinha. Essa verdade que veio daquilo. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos. Caramba, um mendigo de úlceras, os cães lambiam as feridas dos seus pés, sujo, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que alguns dizem que é o paraíso, mas eu acredito que estava bem próximo do Hades. O seio de Abraão, no lugar, de lá um grande abismo, do outro lado o inferno. Exatamente isso. Porque a Bíblia fala que Jesus subiu, levou os cativos de seus cativeiros. Abraão estava cativo ali. No Hades ergueu os olhos, estando no tormento, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mas morreu também o rico. Já não foi levado pelos anjos. Foi sepultado. No Hades, ou seja, onde o rico estava. Se você quer saber a palavra Hades, inferno. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro
para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Se porém Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebesse os teus bens. Isso é bom para os pastores entender. Você pega toda a riqueza da igreja, compra apartamento em Miami, compra casas nos Estados Unidos, um monte de carro de luxo. Você pode ter tudo isso aqui na terra. Só que isso não vai deixar você entrar no céu. Foi exatamente isso que ele disse. Em tua vida recebesse os teus bens, muita riqueza, e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu é atormentado. Olha só, foi para o inferno porque era rico e também miserável. Sorte que, além disso, há entre nós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem os de lá passar para cá. Disse ele então, rogo-te, pois, pai, que o mande à casa do meu pai. Porque tenho 5 irmãos, meu Deus do céu, deveria ser igual a ele. Para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Porque era tão horrível. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas na outra Bíblia está dizendo, aí em cima tem Moisés e os profetas, ouçam. Por que ele diz tem Moisés e os profetas? Porque Jesus estava debaixo da lei. E a lei, naquele momento ali para os judeus, era Moisés e os profetas. Então Jesus, ele que está contando essa história, não sou eu não. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Não, pai Abraão, se Lázaro ressuscitar dos mortos e lá falar para eles, eles vão se arrepender, eles vão aceitar, sim. Não é verdade. Mesmo que a pessoa volta da morte. Nós tivemos um caso agora há pouco tempo aí, que a pessoa morreu 45 minutos. Nenhuma das televisões abertas falou, a não ser o SBT. Pois não crê, não acredita. E você olha bem que Lázaro também havia ressuscitado. Muitos iam lá para ver o Lázaro ressuscitado após 4 dias, não é? E assim mesmo queriam matar Lázaro de novo. E era Jesus. Quem? Os religiosos, que são fanáticos. Não é da nossa igreja, é do diabo. Pronto. É esse tipo de gente. Abraão, porém, lhe disse, se não houve a Moisés, o homem da lei, e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Escutou? Não vão acreditar. Não interessa se é judeu ou se não é judeu, o que importa é a fé. Diz assim, porquanto não há distinção entre judeus e gregos. Essa palavra grega significa a linguagem que se falava, como o inglês hoje, naquela época. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos e com os que invocam. Deus é rico para com todos que invoca. Não importa se a pessoa é rica, é pobre ou não. Se invocar, ele é misericordioso. Então vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que aqui não escreve o nome do Senhor Jesus. Será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como que eles vão invocar o Senhor Jesus se eles não creem nem em Deus? É uma interrogação. E quando tem uma interrogação, é como que alguém estivesse perguntando, Deus, como que eles vão fazer? Porque os judeus tinham o único Deus de Israel. Naquele período que Cristo estava lá, o Evangelho não se espalhou pela terra. Só depois da sua morte e ressurreição. Só depois da morte e ressurreição. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Pois é, eu estou pregando. Como ouvirão? Aqui também diz, como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Então, quando está falando da salvação, as pessoas seriam salvas, logo vem a palavra Evangelho. Mas Jesus não citou ele que estava falando. Todos que invocar serão salvos. Pois Isaías disse, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías falou isso
Olha o que diz a Bíblia. Logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Espera aí, mas ninguém quer ouvir. Nem nas igrejas evangélicas quer ouvir a palavra de Deus. Vou te dizer uma coisa. A palavra é a verdadeira profecia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo.